estamos numa série que trata somente de orações dedicadas a Nossa Senhora. Nós começamos com o Santo Rosário e agora nós vamos para uma outra oração. Mas antes de a gente chegar nessa outra oração, nós precisamos ver alguns termos que nós vamos usar constantemente nessas outras orações seguintes. São termos comuns que a gente vai ter que usar. E aí vocês precisam entender esses termos para quando forem falados, comentados, vocês já sabem do que se trata. Nós vamos começar falando das indulgências. Você sabe o que é indulgência? Já ouviu falar? Este é um tema de extrema importância para nós, porque se não tivermos consciência do que é uma indulgência e de como podemos alcançar essas indulgências, nós não vamos nos beneficiar da graça que ela nos oferece. As indulgências são muito importantes. Já falamos que alcançar alguma indulgência, nós já comentamos sobre isso. E nós vamos falar nas próximas orações várias vezes sobre alcançar indulgências. E aí vocês vão saber já do que se trata. Então vamos entender o propósito e o significado das indulgências. O amor abundante que Deus demonstrou ao nos salvar e a natureza da Igreja, como sinal e instrumento desse amor, formam o contexto apropriado para compreendermos o significado e o propósito das indulgências. Para ajudar as pessoas a entender as indulgências, esclarecer os erros e evitar os abusos em relação a elas, a Igreja apresenta uma definição que vem da Constituição Apostólica Indulgentiarum Doctrina e é repetida no Catecismo da Igreja Católica, no número 1471. Lá está escrito assim: indulgência é a remissão da pena temporal diante de Deus, devida pelos pecados já perdoados, quanto à culpa, que o fiel, bem disposto, obtém em condições determinadas, pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica, por sua autoridade, o tesouro das satisfações ou dos méritos de Jesus Cristo e dos santos. A linguagem cuidadosa desse documento responde a uma série de questões que surgiram ao longo dos anos. Houve uma época, muito tempo atrás, que as indulgências eram vendidas. A pessoa pagava para ver suas culpas apagadas. Só é possível ganhar uma indulgência após o perdão dos pecados, que é uma graça própria do sacramento da penitência e quando satisfaz as condições de ganhar a indulgência. Então não é só você, por exemplo, rezar o Santo Rosário de qualquer jeito que você já está ganhando a indulgência. Não é assim. Primeiro você tem que cumprir as condições, tem as condições já determinadas para você conseguir alcançar essa graça. O pecado tem como consequência não só a culpa, mas também os castigos recorrentes da má ação. Por exemplo, se você matou alguém, você pode até ser perdoado, mas você vai pagar pelo que você fez, né? Você acabou com a vida de uma pessoa. Então, você fez uma má ação, você vai pagar por ela. Aqui tratamos apenas da remissão das penas temporais, aquelas que nós podemos diminuir aqui enquanto estamos vivos. A punição eterna, aquela que nos separa de Deus por toda a eternidade, só pode ser perdoada e purificada através da confissão sacramental. Depois da confissão, Deus permite que as penas temporais permaneçam, pois elas nos acusam da maldade do pecado e nos impele à conversão. As penas, ou processo de cura, nos preparam para nos apresentarmos diante de Deus tal como Ele nos criou,
sem a vergonha ou a culpa causada pelo pecado. Essa purificação, obviamente, não se limita às indulgências. Não é somente através da indulgência que você consegue reduzir as suas penas. A pessoa também pode fazer penitência, pode praticar atos de piedade e, principalmente, realizar obras de caridade. As indulgências são uma maneira da Igreja, como ministra da redenção, intervir por um penitente, eximindo todas as punições temporais, e aí se chama indulgência plenária, ou uma parte delas, e aí se chama indulgência parcial, pelo emprego dos méritos conquistados por Jesus e pelos santos. Então, pelos méritos de Jesus, a Igreja nos concede a indulgência plenária ou parcial para as nossas penas. Agora vamos ver quais são as condições para você alcançar uma indulgência. Para receber as indulgências, o penitente precisa ter a disposição necessária e cumprir as condições pré-determinadas, pois ninguém pode ser salvo ou curado sem seu próprio consentimento e esforço pessoal. Então a Igreja não pode simplesmente querer perdoar alguém, não. A pessoa tem que querer, ela tem que fazer um esforço para conseguir o perdão. Como regra geral, uma indulgência plenária, aquela total que perdoa todas as penas, é outorgada sob as seguintes condições. Primeiro, você tem que fazer uma boa confissão sacramental. Tem que ir lá e confessar por padre todos os seus pecados, os mais simples aos mais perigosos, inclusive os mortais, principalmente. Segundo, depois que você confessar, você tem que participar da comunhão eucarística. Aí você assiste a missa toda e comunga. Na missa, você pode fazer orações nas intenções do Santo Padre e o Papa. Normalmente é um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma oração para ele. E tudo isso com a disposição de se desapegar do pecado. Você foi lá, confessou, foi perdoado, comungou, rezou pelo Papa, mas o seu coração não está nem aí, você vai querer continuar pecando, né? Então não adiantou nada, você tem que ter a predisposição de não pecar de novo. Lembra que falou para Maria Madalena? Vai, não peques mais. Essa é a intenção que a gente tem que ter. Se essas condições não forem totalmente satisfeitas, a indulgência será parcial, contanto que o penitente tenha um coração contrito e realize pelo menos uma parte dessas ações. Por exemplo, pode ser que não tenha dado tempo dele se confessar, né? Ele chegou num lugar, tinha uma missa que concede indulgências, ele foi lá, participou da missa, comungou, não tinha nenhum pecado mortal, né? Tinha só pecados leves, então ele foi lá, comungou, rezou pelo Papa e ficou com o coração contrito, mas depois ele foi e confessou. Tá bom? Então a indulgência é parcial. A Igreja usa o dom das indulgências para ajudar homens e mulheres a seguirem Jesus até o céu. E sabe que por si próprio o indivíduo não consegue crescer em santidade ou perfeição. É impossível superar sozinhos os efeitos assoladores do pecado e o mal que existe no mundo sem a graça de Deus e a prática da virtude. Sozinho a gente não consegue. Só mesmo com a graça, o perdão e a misericórdia de Deus e a participação da Igreja, né, que nos ajuda nesse sentido. Tá bom? Bom, existem diversas formas de alcançar as indulgências. Hoje mesmo eu estava lendo esse documento que a gente falou, que Indulgentiarum Doctrina. É uma infinidade de situações em que a gente consegue
indulgência. Então, olha só, se você não sabia disso, você deixou de receber essa graça das indulgências diversas vezes. Quando você foi à missa, quando você rezou o terço, quando você rezou diversas orações, como a ladainha, Salve Rainha, Pai Nosso, várias orações. Quando você visitou um santuário, por exemplo, todas as situações concedem indulgências. Então, agora que você sabe que você pode receber indulgências ou plenárias ou parciais, aí você vai procurar saber quais são essas possibilidades. Quando teve a porta, né, a entrada da porta no ano da misericórdia, a pessoa que passava pela porta ganhava indulgência plenária. E quem não sabia disso não entrou, não passou pela porta. Bom, encerrado o assunto indulgências, talvez eu volte outra hora para falar desse documento e de todas as indulgências, principalmente as que estão relacionadas a Nossa Senhora. Todas as orações que eu vou falar aqui, desde o rosário até as próximas orações, todas elas recebem indulgência parcial quando você reza, tá? Então, se você vai rezar, por exemplo, o Santo Rosário, aí se você confessou, comungou, fez uma oração para o Papa e tem o coração determinado a não pecar de novo e rezar o Santo Rosário, você ganha uma indulgência plenária. Entendeu? Bom, outro tema, que isso a gente vai falar várias vezes, tá? Você vai me ouvir falar em indulgência plenária e parcial várias vezes, por isso que eu estou falando antes, porque quando eu falar você já sabe do que se trata. Outro tema que nós vamos ter que tratar aqui é o da liturgia das horas. Já ouviu falar em liturgia das horas? Liturgia é um conjunto de elementos e práticas do culto religioso instituídos por uma igreja. Por exemplo, as missas, as orações, as cerimônias, os sacramentos, os objetos de culto, tudo isso é liturgia. Tá? A liturgia das horas é uma espécie de liturgia específica. A essência dessa liturgia é a santificação das horas do dia do cristão, através de várias horas canônicas que são recitadas nos momentos certos. Tá? A récita da liturgia das horas é uma escola de oração. O Concílio Vaticano II incentivou a que cada vez mais se recite a liturgia das horas com a comunidade de fiéis. Contudo, existem algumas pessoas que são obrigadas a rezá-las. É o caso dos sacerdotes, das freiras, dos monges, dos consagrados. Várias pessoas são obrigadas a recitar essas orações nesses horários. Eu já sou consagrada há bastante tempo e uma das minhas tarefas, as coisas que eu tenho que fazer é rezar a liturgia das horas. Ultimamente, pela quantidade de trabalho que eu tenho tido, eu não estou conseguindo rezar todas elas. E vocês vão entender por quê, porque são muitas coisas. Nós usamos esse livro aqui, ó. Nós consagrados, os padres têm um que é mais grosso. Um não, são vários, tá? São vários, mas com bastante coisa, tá? O padre e a freira, eles têm mais coisas para rezar, tá? Então, aqui dentro tem o que a gente tem que rezar em várias horas do dia. Lembra que eu falei que Jesus, lá na escola dominical dele, lá, ele tinha que aprender a rezar de manhã, ao meio-dia e à tarde? Então, já era um princípio da oração da liturgia das horas. Não é uma coisa muito fácil, tá? Vocês podem ver que tem várias fitinhas. E aí, em cada tempo, por exemplo, se nós estamos no tempo comum, é uma forma de ler. A gente não pega assim e vai lendo direto, não. Eu vou lá no lugar que eu tenho que ler o Salmo, depois eu vou lá no final ler a oração do Benedictus. Então é uma coisa bem, você tem que aprender a ler, tá? Mas depois que aprende, fica bem simples.
Tá bom? Então agora nós vamos conhecer o que é a liturgia das horas e por que eu estou falando de liturgia das horas, né? Bom, após a reforma promovida pelo Concílio Vaticano II, esse livro ele traz 5 horas canônicas, sendo que uma delas é dividida em 3, então passa a ser 7, tá bom? São elas o seguinte: o que são horas canônicas? São aquelas horas consideradas aceitas pela igreja, tá bom? A igreja aceita esses horários de oração, tá bom? É por isso que chama horas canônicas. O primeiro momento que a gente reza a liturgia das horas é o ofício das leituras, para ser recitado de madrugada, né? Quem já esteve em algum mosteiro, algum convento, quem ficou algum tempo nesses lugares, sabe que os monges, os padres acordam de madrugada para rezar, fazer essa oração dessa hora, né? Normalmente às 3 horas da madrugada, tá bom? Contudo, reconhecendo as necessidades de adaptação do homem moderno, a Igreja diz que nós podemos recitar ao longo do dia, desde que mantendo o caráter de vigília. O que acontece? Eu me lembro de um amigo me contando que no mosteiro que ele foi, os monges ficam todos ajoelhados, né, assim, meio de cócoras, né, parados, né, vigília, aquela coisa bem silêncio total, absoluto, e aí eles fazem a oração daquela hora, tá bom? Mas nós que não podemos ficar acordando de madrugada toda hora, a gente faz em outro horário, contanto que possa ter essa calma, essa vigília para fazer esse tipo de oração. Depois vem as laudes, ou então oração da manhã. As laudes são feitas de manhã, às vezes, normalmente 6 horas da manhã. É uma oração de louvor dado a Deus pela vida recebida. Uma vez eu fui num treinamento de músicos lá no Seminário Marista em Mendes, e antes de qualquer coisa a gente acordava e ia direto para a capela. 6 horas da manhã tinha que estar todo mundo dentro da capela para fazer as laudes. Antes de tomar café, antes de falar com alguém, antes de qualquer coisa. Não se fazia nada antes de fazer as laudes, tá bom? É um momento em que a gente faz um louvor dado a Deus pela vida recebida. Atualmente, ela é composta por um salmo, um hino do Antigo Testamento e um salmo de louvor. Nesta hora também se recita o Benedictus, que é o cântico de Zacarias. Está aqui no finalzinho. Está o Benedictus, que é o canto de Zacarias, tá bom? E aí vem a hora média. Aqui é nessa hora que se divide em 3. Então, algumas pessoas fazem a tércia, que é próxima das 9 horas da manhã, a sexta, que é perto do meio-dia, né? Ou que seria a hora média, seria em torno do meio-dia, e a noa, que é próxima das 15 horas, 3 horas da tarde. Então, se a pessoa tem oportunidade de rezar às 9 horas da manhã, meio-dia e às 3, então ela vai rezar essa oração nessas 3 vezes, tá? Ou então tem uma específica para cada horário. Ou então, se ela não tem oportunidade, se ela está no meio do trabalho e tudo, ela não pode se parar, ela vai rezar só a do meio-dia, tá bom? A hora média. Mas também ela pode ser recitada como sendo uma só, para não multiplicar excessivamente o horário canônico. Nós vamos falar no ofício que a gente vai cantar, que a gente vai falar da próxima amanhã, a próxima oração, é porque lá nesse ofício tem a hora, as laudes, tem a terça, tem a sexta, tem a nona. Por isso que eu preciso falar antes para vocês, porque senão eu vou chegar lá, vocês não vão saber o que eu estou falando, tá bom? Agora vocês já sabem que existe uma hora tércia, uma hora sexta, uma hora nona, uma hora média, tá bom? E as vésperas? As vésperas é uma oração da tarde. É composta por um salmo e um hino de Novo Testamento. Recita-se nesta hora o Magnífica. Já falei do Magnífica aqui, né? Que é o Cântico de Maria.
A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Lembra que eu falei? Então, nessa hora da tarde, 6 horas mais ou menos, aí a gente recita as horas, a véspera. A véspera na igreja é como se fosse assim. Tem uma história, mas é uma história longa, eu não vou contar agora não. Tudo que fazia a partir de um determinado horário do dia já era considerado o dia seguinte. Tá? Por isso que às vezes quando a missa é rezada depois de 6 horas, é a mesma missa do domingo, por causa de ser vésperas, tá bom? Mas isso tem uma história, tem um fundamento, não é uma coisa inventada da cabeça de alguém, não. Por fim, tem as completas, que é a oração da noite. É composta por um salmo e o hino de Simeão, ok? Então, é assim que é dividido. Todos os dias, os padres, as freiras, rezam todas essas orações, tá bom? Por isso que a gente, aos poucos, quando a gente aprende a usar o ofício, a oração das horas, fica mais fácil, porque a gente reza todo dia, toda hora a gente está rezando, né? O Papa Paulo VI, ao promulgar a reforma da liturgia das horas, através da Constituição Apostólica Laudato Canticum, iniciou com uma frase que oferece a nota apostólica teológica da liturgia das horas. Ele disse, Papa Paulo VI, o cântico de louvor que ressoa eternamente nas moradas celestes e que Jesus Cristo, sumo sacerdote, introduziu nesta terra de exílio, foi sempre repetido pela Igreja, durante tantos séculos, constante e fielmente, na maravilhosa variedade de suas formas. Assim, quando se recita as orações da liturgia das horas, louva-se a Deus na terra, fazendo um louvor que no céu é incessante. Na santificação do dia, das horas, no tempo, a realidade da eternidade se faz presente. Também nós queremos, por meio do louvor, transformar a nossa vida em história de salvação. Então, tudo isso é só para a gente entender o que vai ser falado na próxima oração. A próxima oração é o ofício da Imaculada Conceição. Você já ouviu falar no ofício da Imaculada Conceição? Então, o ofício da Imaculada Conceição, ele vem num livrinho que é muito longo, não dá para fazer tudo hoje porque é muito longo. Eu vou ficar 1 hora falando aqui. E ele traz várias palavras que, se a gente não souber o significado, não vai adiantar nem cantar, tá? Porque, por exemplo, eu posso falar assim, Virgem das Virgens, é fácil de entender, né? Que Nossa Senhora é a maior virgem de todas as virgens. Senhora do Mundo, também é fácil de entender. Cheia da graça divina, também é fácil de entender. Mas, e se eu falar assim, Trono de Salomão, o que significa isso? Arca do Concerto, Nossa Senhora é a Arca do Concerto. Velo de Gedeão, Íris do Céu Clara, Sarça de Visão. Essas palavras, elas têm um significado, são muitos significados. O estudo diz que são 51 palavras, 55 a gente chama de invocações, né? Que a gente chama, ó Virgem, ó Mãe, ó Rainha, a gente invoca Nossa Senhora. Então são várias invocações, tá bom? Para a gente conseguir entender tudo isso aqui, nós vamos ter que fazer um outro dia só de reflexão, porque é muita coisa. Tá bom? São 51 palavras que a gente tem que meditar cada uma delas para poder entender. Tá bom? Então eu vou deixar 2 coisas. A primeira delas é um link que mostra o significado dessas palavras. E a segunda coisa é um link
de um vídeo que foi gravado na comunidade Santo Antônio de Pádua, em Saudade, no início da pandemia de 2020, quando a igreja começou a transmitir todos os seus ritos através das redes sociais, tá? Então, as missas, os terços, o ofício da Imaculada Conceição, todos os ritos que a gente fazia começaram a ser transmitidos pelas redes sociais, Facebook e YouTube, porque as pessoas não podiam ir na igreja, né, para evitar o contágio. Então, eu vou deixar aqui o link do vídeo do primeiro ofício que nós gravamos. Eu, inclusive, estava no ofício cantando também, do ofício da Imaculada Conceição, para que vocês possam conhecer o ofício da Imaculada Conceição. Tá bom? Eu vou gravar ainda uma outra parte falando de todas as invocações. São 51 invocações, tá bom? Tem que ser um vídeo à parte para falar só desse assunto. Porque aí, quando você ouvir o vídeo, a música, né? É uma música que foi criada pela equipe da Canção Nova. Essa que eu vou cantar, né? Foi criada pela equipe da Canção Nova. E a maioria das pessoas canta essa melodia, que por sinal é muito bonita, mas você tem que entender o que a gente está cantando, né? Porque eu vou falar sardendo lá e você não vai entender nada do que eu estou falando, tá bom? Então, por enquanto eu vou deixar aqui o link desse arquivo com todas as invocações que você pode querer ter em mãos para poder pesquisar, e o link do vídeo gravado na comunidade Santo Antônio de Saudade, em Barra Mansa, tá bom? A minha comunidade. Então, por enquanto, é só, mas me aguarde que vem mais coisa aí.